Me diz uma coisa, já conversou com alguém que a boca dizia uma coisa e as ações outra? Muitas vezes os sinais do corpo revelam mais que a voz. Quem vem bater um papo com a gente sobre esse assunto é a coach Daniele Mendes. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Bom, uma coisa que é muito normal, assim, que é fácil da gente pegar é quando a pessoa fala assim, que delícia, fazendo não com a cabeça, né? Ou seja, né, o corpo fala uma coisa e o pensamento, na verdade, está falando outro. E por que será que acontece isso, Elaine? Certamente aquela pessoa ela está o quê? Muito preocupada em não desapontar o outro que está, no caso, por exemplo, uma comida, né? Que alguém fala, que delícia, mas na verdade não é daquilo. A pessoa não está sendo o quê? Sincera com ela mesma, em primeiro lugar, porque ela não quer desapontar o outro. E daí, como que faz? Ué, mas você está falando não e está fazendo sim? Como sair dessa sinuca de bico, né? A melhor reflexão aí é o que o meu corpo anda falando? O que eu ando pensando? Eu estou conseguindo refletir no meu corpo? Porque quando nós somos sinceros com nós mesmos e com os outros, fica mais fácil da gente não entrar nessa sinuca de bico e o quê? Não complicar a nossa comunicação. E uma outra coisa que é muito comum também, que o pessoal de RH fala, é que a pessoa chega para fazer uma entrevista de emprego, já senta assim, com ar de derrotado, de falar, não, tô bem, mas no fundo já está mostrando que não está legal, né? Elaine, como né, a gente sabe aí, além de coach, nós jornalistas sabemos, gente, comunicação é tudo. E na hora de você procurar um emprego, o que o seu corpo está falando? Isso de chegar desanimado, você já está mostrando insegurança, medo. Ai, será que isso é para mim? Então, às vezes, você não tem nem certeza se aquele é o emprego dos sonhos, se vai dar certo. Mas, gente, quando você entra numa sala para ser entrevistada, bom dia, tudo bem? Então, é a postura aqui, a corporal, o tom da sua voz, a forma como você olha para as pessoas. Por quê? O olhar, ele diz muito na comunicação corporal. Nada como um olhar aqui. A gente está conversando, e que eu ficar dando entrevista aqui. Então, Elaine, como é que, né, as coisas? Quem que está lá em casa, o que queria pensar? E na hora da entrevista, então, cuidar muito da postura, do olhar. Gente, e o sorriso? Como o sorriso também fala. É outro momento que você pode o quê? Às vezes, tem gente que também sorri assim, né? Que parece que está... Aquele sorriso tenso, né? Que daí mostra o quê? Nervosismo. Então, a gente tem que cuidar. E como que a gente pode melhorar isso, Elaine, antes de entrar, por exemplo, numa entrevista? Respirar e pensar o que eu quero com essa entrevista. Qual a mensagem eu quero passar para as pessoas? Qual a mensagem que eu quero passar para essa psicóloga, para esse pessoal do RH? Comunicação, a gente sabe que é super importante em todas as áreas, né? Daí a importância de ter esse equilíbrio entre corpo, mente e a atitude que você vai tomar. Com certeza. O que acontece é que as pessoas têm muita dificuldade em se comunicar porque elas carregam junto alguns bloqueios, algumas crenças lá do passado. Sabe assim, por exemplo, uma criança que ouviu assim, fica quieto, isso daqui é conversa de adulto. Ou então na escola, por exemplo, às vezes ela foi fazer uma apresentação e deu uma gagueira, ou ela falou alguma coisa errada e todo mundo ficou tirando sarro. Então, quando nos tornamos adultos, às vezes nós carregamos emoções dessa época e não percebemos. E daí é onde a gente se complica. Que a gente até tem vontade, pensa em comunicar alguma coisa, pensa em falar, mas a gente não consegue colocar isso em ação, colocar isso em prática, porque nós estamos bloqueados. Então, como você disse, em todas as áreas. E hoje, o que acontece, Elaine? As pessoas acabam se comunicando muito só dentro das redes sociais. E daí esquece do nosso mundo real. Fica mais difícil encarar o mundo real depois, né? E o que é que dá para fazer, Dani? Olha, uma coisa que eu sugiro muito assim, durante os meus processos, para quem tem medo, primeiro, identificar o que é que te bloqueia. Por que dá esse branco? Por que você tem vergonha de falar? Por que você é tímido? Por que o seu corpo está assim e você, na verdade, não era aquilo que você gostaria de expressar? Então, identificar essa emoção e começar a treinar. Elaine, tudo na nossa vida é treino. E comunicação, para melhorar, a gente precisa de treino. Então,
Conversa na frente do espelho, sim. Se você não gosta muito do tom da sua voz, ou acha que você fala muito rápido, muito devagar, ou é muito tímido, hoje grava no celular e ouve, vê o que você precisa falar. E assim, uma dica aí até falando um pouquinho só do corporal, mas para as redes sociais, que as pessoas hoje, né, querem se comunicar tanto. É o quê? Faça de conta que você está falando com um amigo. Então, eu estou falando com um amigo, porque quando você pensa num público imenso, dá mais essa atenção ainda na hora de falar. E aproveitando que o celular grava também, porque isso é uma coisa muito interessante. Eu dou aula, né, de tele para os alunos, e as pessoas às vezes só têm noção do que elas estão fazendo quando elas se assistem. Né? Então, isso vale até para as entradas ao vivo. A gente fala assim, mas acho que eu não fui bem. Depois você assiste a entrada e fala, não, foi legal. Então, assim, a gente tem um julgamento da gente mesmo que já provoca esse mal-estar antes de ver o resultado. Então, quando puder assistir a esse resultado, as pessoas conseguem se entender melhor, né, Dani? Isso. Então, é uma observação da pessoa que eu sou. Por quê? Isso daí vai atrapalhar. Às vezes a pessoa até faz um planejamento, um roteiro do que ela quer falar, mas ela está tão preocupada, sabe com o quê? Com o que o outro vai pensar. E aí, então, é julgamento dela, mas assim, o que fulano vai achar? O que tal pessoa vai pensar? Então, ela fica muito preocupada. A gente fala aí assim, que é a plateia da NASA, né? É a plateia que preocupa a pessoa e ela não consegue colocar em prática. Então, às vezes, ela é boa, ela tem todo o talento, só que sabe quando dá aquele branco ou sai do trilho mesmo para a pessoa na hora de se comunicar. E muitas vezes acaba passando uma coisa que não é nem o que ela queria passar, né? Acaba passando uma imagem que não é a verdadeira dela ou o que ela gostaria de passar. Mas daí entra totalmente o nervosismo. Outras técnicas respirar muito, né? Seja na hora de uma entrevista de emprego, seja na hora, né, de conhecer alguém lá novo numa festa, seja na hora de você fazer uma apresentação em público, na hora de você o quê? Atrair o cliente, porque em todas as situações a gente precisa. E às vezes a pessoa até, por exemplo, tem um produto bom, ótimo, só que ela não consegue passar a mensagem que ela gostaria, que é isso que você falou. Aí ela perde a venda, não consegue por quê? Não conseguiu falar o que pensava, fica antecipando o que a pessoa vai achar, fica antecipando o futuro e não consegue se concentrar naquilo ali que ela está fazendo no momento. Então, se observar é super importante, né? Se observar e se preocupar menos com o que os outros pensam. Assim, a sua comunicação vai melhorar com certeza. E treino, gente, tem que treinar. Legal, Dani. Obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço.